Continuando o estudo do livro de Ezequiel, hoje eu vou meditar no capítulo 45, continuando ainda a respeito das profecias que Deus deu a Ezequiel a respeito da construção do templo que iria ser reconstruído lá em Jerusalém. Aí ele continua ainda mandando profecias, mandando medidas para ser construído esse templo. Aqui nesse capítulo 45, Ezequiel continua na profecia, agora ele vai profetizar a respeito da terra, da porção de terra, onde seria construído esse templo. Vai ser uma repartição da terra, onde vai ser construído o templo e também as casas dos sacerdotes, dos levitas. Ou seja, aqui Deus vai detalhar toda a extensão do terreno com medidas, ele vai dar medidas, onde será construído as casas e o templo em Jerusalém. Mas antes vou fazer uma oração. E eu peço para quem esteja vendo e ouvindo esse vídeo, continue, veja esse estudo acompanhando na sua Bíblia. Se você tem uma Bíblia, acompanhe a leitura da Bíblia, acompanhe a leitura das Escrituras aqui, que eu faço a leitura, para você ter uma compreensão melhor. Você acompanha através da sua Bíblia que você esteja aí. Aqui nesse canal, eu peço para que você ainda, se você tem uma pessoa que você ainda não indicou esse canal, indique esse canal, repasse esses vídeos para pessoas que tenham interesse em aprender da Bíblia, que ela queira se inteirar mais sobre o conhecimento da palavra de Deus. Você repassa esse vídeo para outras pessoas, ok? Mas antes vou fazer uma oração. Senhor Deus de Pai Todo-Poderoso, estou aqui mais uma vez diante da Tua palavra, Senhor. Hoje vou meditar no capítulo 45, onde vai falar ainda a respeito do templo que seria construído em Jerusalém. Que o Senhor nos dê entendimento, tanto para mim quanto para as pessoas que vão ver e ouvir esse vídeo. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Então o capítulo começa dizendo assim: quando, pois, repartirdes a terra por sortes em herança, fareis uma oferta ao Senhor, uma porção santa da terra. O comprimento desta porção será de 25.000 côvados e a largura de 10.000. Ela será santa em toda a sua extensão. Então Deus já está dizendo que a terra onde seria construído o templo seria uma terra ofertada ao Senhor, e aquela porção seria uma porção santa da terra, e que o comprimento seria de 25.000 côvados e a largura de 10.000. Aí no versículo 2 ele diz: será o santuário de 500 côvados, com mais 500 em quadrado, e terá em redor uma área aberta de 50 côvados. Desta porção santa medirás 25.000 côvados de comprimento e 10.000 de largura. Ali estará o santuário, o lugar santíssimo. Ele começa primeiro fazendo as medidas, detalhando onde seria o lugar santíssimo. Aí este será o lugar santo da terra. Ele será para os sacerdotes, ministros do santuário, que dele se aproximam para servir ao Senhor. E lhe servirá de lugar para casas, e como lugar santo pertencerá ao santuário. Os levitas, ministros da casa, terão 25.000 côvados de comprimento e 10.000 de largura para possessão sua, para 20 câmaras. E aí agora Deus começa a detalhar o pedaço de terra que seria destinado para a construção dos sacerdotes que iriam morar ali naquele templo, como também dos levitas. E ele continua: para a possessão da cidade da largura dareis 1.000 côvados, 25.000 de comprimento, defronte da porção santa, que será para toda a casa de Israel. O príncipe, porém, terá a sua parte deste e do outro lado da santa porção e da possessão da cidade,
Diante da santa porção e diante da possessão da cidade, ao lado ocidental, oriental, o comprimento corresponderá a uma das porções, desde o limite ocidental até o limite oriental. Essa terra será a sua possessão em Israel. Os meus príncipes nunca mais oprimirão o meu povo. Antes distribuirão a terra à casa de Israel segundo as suas tribos. Ou seja, Deus começa a falar, né? Ele está falando sobre a divisão dessa terra, e onde ele fala que a primeira porção, onde será localizado o santuário, será destinado aos sacerdotes, para que eles possam ter suas casas e um lugar santo para o santuário. A segunda porção seria destinada aos levitas, que serviriam no templo como sua possessão para as cidades onde eles morarão. E é importante notar que quando anteriormente em Israel, os levitas eles eram dispersos pelo país, ou seja, eles não se concentravam, eles não moravam, não viviam no templo anteriormente, mas agora Deus está mandando, determinando que eles haveriam de ter um lugar específico para eles agora nesse novo templo. E essa divisão dessa terra de Israel destaca a importância da santidade, porque Deus está dizendo que aquela terra onde seria construído o templo seria terra santa. Por quê? Porque ele destaca a importância da santidade e da justiça na adoração a ele. Deus estabelece essa terra como uma terra sagrada, né, para o templo, para os sacerdotes, para os levitas, que eles seriam responsáveis em liderar a adoração ao Senhor. Ou seja, e Deus também chama os líderes civis. Nós vamos ver mais na frente que Deus também vai falar a respeito de outras pessoas que eram responsáveis na administração da cidade de Jerusalém, que eles também teriam responsabilidade na condução daquele templo, né? E Deus também fala a respeito que ele diz que seria destinada ao príncipe. Ele disse que tinha o príncipe, porém, terá a sua parte deste do outro lado da sua porção e da possessão da cidade. Muitos acreditam que esse príncipe que ele está se referindo aqui pode ser a liderança de Jesus Cristo. Ele já está falando príncipe como se referindo a Jesus, como o príncipe que seria responsável por cuidar daquela terra que seria uma terra sagrada, porque Jesus seria o líder justo e responsável do reino de Deus aqui na terra. E ele seria o responsável por governar com justiça e cuidar daqueles que o seguiriam, né? Ou seja, Ezequiel está destacando a importância da liderança justa e responsável, que seria a responsabilidade de Jesus também, porque Jesus iria participar do templo, ele iria vir a este templo. Então, é como se ele estivesse já preparando aquele lugar para esse príncipe que seria Jesus. Aí no capítulo 9, ele agora vai falar sobre os deveres dos magistrados, né? Ou seja, de pessoas que seriam responsáveis por governar a cidade, né? Aí no versículo 9 diz assim: assim diz o Senhor Deus: basta, ó príncipes de Israel, afastai a violência e a opressão e praticai juízo e justiça. Tirai as vossas desapropriações do meu povo, diz o Senhor Deus. Tereis balanças justas, efa justo e bato justo. O efa e o bato serão da mesma capacidade, de maneira que o bato contém a 10ª parte do homem, e o efa a 10ª parte do homem, segundo o homem será a sua medida. O ciclo será de 20 geras, 20 ciclos mais 25 ciclos mais 15 ciclos serão iguais a uma mina para vós. Esta será a oferta que é a vez de fazer de trigo, a 6ª parte de um efa de cada homem, e também de cevada, a 6ª parte de um efa de cada homem. A porção determinada de azeite será a 10ª parte de um bato de cada couro, um couro como um homem tem 10 batos. Ou seja, a partir do versículo 9 até o versículo 18, Deus ele vai se referir às ofertas em relação a aquelas pessoas, os magistrados, os responsáveis por governar a cidade de Jerusalém, que eles fossem justos em todas as medidas, até nas medidas de
de contribuição para o templo, ou seja, naquela época as pessoas traziam a produção que ela continha. Por exemplo, ela tinha uma propriedade, então ela tinha azeite. Então ela trazia 10% daquele azeite que ela produzia para o templo. Ou seja, então as pessoas elas teriam que trazer 10% do que elas produziam até para sustentar os levitas e sustentar os sacerdotes que agora iam viver no templo, que eles não tinham nenhum de onde eles iriam sobreviver de tudo aquilo que trouxessem para o templo. Então Deus começa falando que todos agora tinham que fazer, realizarem as suas ofertas com medidas justas, porque aqui Deus começa a falar que ele começa fazendo um convite para que aquelas pessoas se arrependessem das suas injustiças anteriores, né? Para que eles pudessem estabelecer padrões honestos de peso e medida para todos os israelitas. E o texto destaca aqui a importância da justiça e da honestidade em uma comunidade, especialmente entre seus líderes. Ele está dizendo que os líderes de Israel fossem justos. Ou seja, Deus chama os príncipes de Israel a se arrependerem de suas injustiças e a fazerem o que é justo e correto. Por quê? Porque eles foram acusados de violência, opressão, de terem negligenciado os direitos daqueles que deveriam proteger. E Ezequiel aqui está apresentando uma série de medidas de peso e medida para que seja usada com padrões justos para todos os israelitas. Ou seja, essas medidas seriam equivalentes a uma 10ª parte de um homem, que era uma medida e capacidade de cerca de uma medida que eles utilizavam, que era o homer, o bato, o efa, tudo eram medidas. E Deus está dizendo, olha, todas essas medidas vocês têm que utilizarem de maneira correta, justas. Façam, entreguem aquilo que é o correto. Era isso que Deus estava falando através dessa palavra. Aí, a partir do versículo 18, ele diz, assim diz o Senhor Deus, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, tomarás um novilho sem defeito e purificarás o santuário. Ele está dizendo que todo primeiro mês, no primeiro dia do mês, os sacerdotes iriam ter que tomar um novilho sem defeito e purificar o santuário. O sacerdote tomaria do sangue e poria nele nas ombreiras da casa e nos 4 cantos da fiada do altar e nas ombreiras da porta do átrio interior. Assim também farás no 7º dia do mês por causa dos que pecam por ignorância e por causa dos simples. Assim expiareis o templo. Então era assim que Deus estava falando a respeito de como seria a oferta do ano novo. E na Páscoa também, no primeiro mês, no dia 14 do mês, tereis a Páscoa. Festa de 7 dias. Pães asmos se comerá. O príncipe no mesmo dia, por si, por todo o povo da terra, proverá um novilho para oferta pelo pecado. Nos 7 dias da festa, preparará ele um holocausto ao Senhor. 7 novilhos, 7 carneiros sem defeito, cada dia durante os 7 dias. E um bode cada dia como oferta pelo pecado. Também preparará uma oferta de manjares. Para cada novilho, um efa para cada carneiro, e um rim de azeite para cada efa. No dia 15 do 7º mês, e durante os 7 dias da festa, fará o mesmo. A mesma oferta pelo pecado, o mesmo holocausto, a mesma oferta e a mesma porção de azeite. Ou seja, aqui Deus começa a falar, né? Dando todas as orientações, instruções, como seria na festa, do ano novo, e como é que eles tinham que fazer também no período da Páscoa, né? Ele informa tudo como seria, até como seria para comer os pães asmos, como o povo deveria prover, trazer um novilho para a oferta pelo pecado, né? Ou seja, e nos 7 dias de festa, eles tinham que preparar um holocausto ao Senhor. Durante todos os dias, 7 novilhos, 7 carneiros sem defeitos, cada dia durante os 7 dias. Então, Deus ele faz essa orientação como seria a festa da Páscoa, né? Então, o que é que nós podemos tirar aqui do capítulo 45, né? Como ensinamento para nós. Então, nós vimos aqui que Deus ele mostra que
a adoração a Deus tem que ser uma adoração sincera. E Deus ressalta a importância da santidade, porque ele começa dizendo que o terreno onde ali iria ser construído aquele templo era terra santa, né? Então, e nós sabemos que nós somos hoje templos do Espírito Santo. Então, nós temos que ter reverência, que nós temos que andar em santidade para que nós possamos adorar a Deus. Nós não podemos fazer adoração a Deus de qualquer jeito. Temos que estar em santidade ao Senhor para poder adorá-lo. Outra coisa que esse texto também nos mostra, né, que ele dá instruções tanto para os levitas como para os sacerdotes, como também para as autoridades de Israel, que elas deveriam agir com justiça e equidade. É tanto que ele manda, ele diz quanto de medida, né, para ser ofertado ao templo. Ou seja, ele dá todas as medidas e todas as orientações para que as autoridades naquela nação de Israel, elas agissem com integridade, com justiça, sem tirar vantagem do povo. E também olhasse para os injustiçados. Era isso que Deus estava falando, quando ele dá aquelas orientações para os príncipes de Israel. E também nós podemos ver que Deus ele dá um vislumbre aqui do reino de Cristo que estava por vir, porque ele fala até no local que o príncipe iria se sentar, que o príncipe iria entrar naquele templo, né? E nós vemos aqui que Deus, nós temos que pedir a Deus que ele nos ajude a manter os olhos fixos na esperança do reino de Deus. Nós temos que andar no reino de Deus integralmente, com toda adoração e louvor a ele, mas andando principalmente em sinceridade e em santidade. É isso que ele nos ensinou aqui, quando ele destaca a importância da terra, que seria construído o templo ali em Jerusalém, mas ele dá todas as orientações, tanto para os levitas, quanto para os sacerdotes, quanto para os príncipes de Israel, como eles deveriam andar, como é que eles deveriam proceder. E da mesma forma somos nós. Deus nos ensina através da sua palavra como nós devemos andar e proceder na nossa vida. É isso que eu entendi da palavra de Deus no dia de hoje. Amém?